Graça e paz, alegria de estar aqui nessa manhã. Cadê a Josi? A Josi está ali, né? Primeira vez que eu vejo a Josi aqui no grupo de louvor, né? Hoje é a primeira vez mesmo. Deus abençoe sua vida, né? Já assim, ingressando, né? Que alegria tê-la conosco. Vamos tentar, irmãos. Eu passei ontem a tarde e noite toda deitado, estou de cama, estou com calafrio. Esse ar, então, aqui para mim é um veneno para eu piorar mais ainda do que eu já estou. Passei uma noite com muito calafrio, tossindo, graças a Deus assessorado com remédio, não vou fazer propaganda do remédio, né? Com remédio, com algumas coisas mais, água, né? Mas a gente está aqui pela graça. Deixei o Guilherme pronto, falou, fica pronto aí que eu até sentei aqui que nem em pé estou conseguindo ficar, às vezes. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo 60. Me parece que a gente está tendo um período de muitas pessoas gripadas, né? Muito forte, né? Então é importante a gente estar atento mesmo e cuidar mesmo da saúde da gente, tá bom? Vamos ler Isaías 60. Vamos ler apenas o verso. Isso, 22. Acertaram? Eu falei alguma coisa. Ah, está no texto, né? Só que é 60 a 22. Isaías 60, verso 22, a gente vai ler a uma só voz. Vamos ler a uma só voz, então? Isaías 60, verso 22. Vamos ler. O pequeno virá a ser 1000 e o menor uma nação forte. Eu, o Senhor, farei com que no tempo certo isso logo se cumpra. Mais uma vez, o pequeno virá a ser 1000 e o menor uma nação forte. Eu, Senhor, farei com que no tempo certo isso logo se cumpra. Poderia aproveitar, deixar de perder a oportunidade de ver ali o Túlio, estava ali com a Laura no colo, acho que ele quer ser Natália. Hã? Aurora. É tanta criança que eu fico perdido. A Aurora. Acho que ele está querendo, Natália. Ele quer. Fechou a fábrica? Então tá bom. Então, quando a Elô casar. Vamos, então, queridos irmãos, compartilhar esse texto. O livro do profeta Isaías, principalmente esse capítulo de número 66, ele apresenta para a gente um relato histórico vivido tanto pelos dois reinos de Israel, o reino do norte quanto do sul, sob a ameaça de dois impérios poderosíssimos que levaram cativos o povo de Deus. O Império Assírio, no ano 722, e o Império Babilônico, no ano 587. Então, esses períodos, né, marcam um momento muito hostil vivido pelo povo de Deus, onde eles, por consequência dos erros, dos pecados, dos tropeços que eles cometeram, eles experimentaram o cativo babilônico e o cativeiro assírio. E Isaías 60, especificamente, ele vai trazer para a gente um relato lindíssimo daquilo que Deus vai fazer em favor do seu povo. É importante a gente também entender que Isaías 60 também, ele não fala apenas de um contexto Israel, no que diz respeito à libertação do cativeiro, mas fala também de uma Israel futura. E aí, se você for perceber isso, você já vê até como hipótese, como uma proposta de título, a glória da Nova Jerusalém. Mas a gente não pode, claro, entender, primeiro, que os títulos na Bíblia, eles não são canônicos, são apenas sugestões que os tradutores colocaram, entendendo aquilo que o texto estava querendo dizer. E ele, então, traz uma perspectiva escatológica, mas Isaías 60 não é apenas esse contexto escatológico. É um período que Israel tinha passado como consequência dos erros que eles haviam cometido, e então viveram os dois reinos, né? Lembrar, por exemplo, que, e aí a gente sabe, né? Acho que é do conhecimento nosso, que Israel se dividiu em dois reinos, 2 tribos, e as outras 10 tribos, eu não vou aqui citar todas elas, mas é importante a gente entender que Israel se dividiu em 2 reinos especificamente, e ambos os reinos passaram pelo cativeiro. E aí,
eu penso que a gente poderia, nessa manhã, olhar para o seguinte tema: o Senhor fará no tempo certo. O Senhor fará no tempo certo. Porque essa realidade de Israel é uma realidade que muito peculiar com a nossa vida. Porque às vezes passamos por momentos difíceis, por momentos de desânimo, por momentos de ansiedade. E a nossa sensação e o nosso sentimento, em alguns momentos, é de desânimo, porque achamos que Deus está demorando, ou porque Deus se esqueceu de nós, ou se Ele vai fazer, porque isso ainda não aconteceu, porque isso ainda não se realizou, porque Deus não responde prontamente, imediatamente à nossa dor. Será que Ele está indiferente? A gente já está sofrendo há tanto tempo, há tanto tempo que tem durado a nossa dor, e a gente acha que Deus já se esqueceu da gente, chega a um ponto da gente até quase desistir de tanto esperar. E aí, queridos irmãos, eu queria olhar para Isaías 60, nesse verso específico, o verso de número 22, destacar 3 pontos importantes que o verso nos dá dica. Eu gosto muito de olhar para um versículo e destacar alguns pontos, algumas ênfases e alguns princípios para a gente aqui. Primeiro deles, que eu olho para Isaías 60, verso de número 22, é a respeito do poder de Deus. Então, vamos lá. Vou citar todas as 3 palavras que eu olho para esse texto e identifico. Primeiro delas, poder de Deus, tempo de Deus e promessa de Deus. E olhando para o verso de número 22, você vai entender, porque o poder de Deus, a promessa de Deus e o tempo de Deus estão associados a um povo, a um grupo de pessoas que dentro desse contexto, principalmente e particularmente o verso de número 22, vai falar de um povo muito frágil, ou seja, o menor virá a ser 1000 e o mínimo virá a ser uma nação forte. Olhar então para a história de um povo, Israel, um povo que foi sucedido em tantas batalhas, em tantos confrontos, em tantas lutas, agora esse povo está extremamente fragilizado. E aí o texto de Isaías 60 nos apresenta a promessa de uma restauração. Isaías 60 é uma das mais belas promessas de restauração e glória futura do povo de Deus, tanto no sentido daquela época, daquele contexto, quanto no sentido também escatológico. Se você for perceber Isaías 60, já no início lá do capítulo, vai dizendo: dispõe-se e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Percebam já que no início do capítulo há uma anunciação do que Deus vai fazer em favor do seu povo. Então, este belíssimo capítulo já traz para a gente a respeito de luz, a respeito da glória, a respeito da manifestação do brilho de Deus, da manifestação do poder de Deus. Um povo que outrora estava na sombra, um povo que outrora estava sob opressão, um povo que estava disperso, agora recebe uma palavra de que Deus vai reunir esse povo, de que Deus vai restaurar esse povo, de que Deus vai abençoar este povo e que Ele mesmo será engrandecido através daquilo que Ele vai fazer em favor do seu povo. E esse verso de número 22, conforme eu falei, mostra para a gente um povo frágil, um pequeno, insignificante e improvável povo, pessoas, né? Porque ele vai dizer que o menor virá a ser 1000, então ele fala a respeito da fragilidade desse povo ao qual ele se encontra. Então esse povo pequeno, frágil, vai se multiplicar, vai crescer e vai esclarecer segundo a vontade e o poder de Deus e o tempo de Deus. Quando a gente olha para este verso que diz: o menor virá a ser 1000 e o mínimo uma nação forte, fica bem claro para nós, queridos irmãos, a respeito do poder de Deus.
Deus tem poder para reverter todas as coisas. Deus tem poder sobre tudo. Ele é o Senhor absoluto, o Deus todo-poderoso. Mas Ele não é apenas um Deus absoluto e todo-poderoso, mas distante de um povo específico. Ele é o Deus destes que muitas vezes se acham pequenos, se acham mínimos, se acham fragilizados. Deus tem prazer, então, para manifestar a sua glória. Ao longo das Escrituras, a gente vê, por exemplo, vários relatos bíblicos para que a gente entenda que qualquer coisa que Deus fez na história do seu povo, na história de Israel, Ele fez com o seu braço, Ele fez com o seu poder. Em nenhuma das batalhas foi tão somente o povo de Deus. Vamos lembrar, por exemplo, de Gideão e os 300, que Deus fala com Gideão, prova para que fosse reduzido de maneira acentuada e reduzindo apenas a 300 homens para que enfrentasse uma batalha contra os midianitas. Então, um grande exército poderosíssimo sai de uma batalha contra 300 homens, e esses 300 homens, segundo Juízes capítulo de número 7, prevalecem grandemente. Isso para nos mostrar que a glória é de Deus, o poder é de Deus. Vamos lembrar, por exemplo, numa batalha contra os filisteus, que Deus vai levantar um pequeno jovem, um menino, o menor dos seus irmãos, chamado Davi, lá em 1 Samuel capítulo de número 16, que vai sair numa batalha contra um representante filisteu chamado Golias, um homem poderosíssimo que amedrontava a todas as nações. Esse pequeno jovem sai para uma batalha contra Golias e vence essa batalha. Lembrar do nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isaías 53 vai dizer que ele era desprezado, não havia formosura no seu rosto. Jesus, ele foi um homem simples. Jesus nasceu numa estrebaria, viveu como uma vida simples, como um carpinteiro, morreu de maneira vergonhosa no meio de 2 pecadores, um homem que nasce em Belém, de uma cidade, de uma família humilde, de um lugar humilde. Isso tudo para nos mostrar, queridos irmãos, e talvez é essa condição que às vezes você se coloca, que você se identifica como alguém pequeno, como alguém de uma família sem valor, sem importância, insignificante. Entender o seguinte, que é sobre a tua vida que Deus quer manifestar a tua glória, a glória dele, onde você se acha nessa condição, tão insignificante, tão pequeno, tão sem importância. A palavra de Deus diz que o meu poder se aperfeiçoa, se manifesta na fraqueza, no sentido de que Deus, então, meus amados irmãos, Ele faz com que aquele que é pequeno, com que aquele que é um mínimo, se torne 1000, se torne uma nação forte. Isso tudo para que nós entendamos que o tamanho, eles não estão nos recursos, no poder bélico, nada disso. A grandeza, o tamanho, está no nosso Deus. Talvez você esteja aqui, você se sinta pequeno, você se sinta incapaz, você se sinta fraco. Entenda o seguinte, o nosso Deus, Ele olha para você, e é importante que você tenha o seguinte entendimento, que não se limite por aquilo que você vê, não se limite pelas ameaças, não se limite pelos perigos que você enfrenta, porque às vezes a gente vê o tamanho do nosso problema e deixa de ver o tamanho do nosso Deus. O nosso Deus é o Deus do impossível, Ele pode fazer todas as coisas. A palavra de Deus diz que Ele pode fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos e pensamos. Como você está aqui, se sente fragilizado, se sente limitado, se sente incapaz, eu quero dizer para você a respeito do poder de Deus. O nosso Deus, Ele é o Deus poderoso, um Deus que pode todas as coisas. Qual é a tua ameaça? Qual é a situação que tem tentado te paralisar? Quais são os desafios que estão diante de você? E você se encontra fragilizado. O nosso Deus, Ele é o Deus de poder. Mas Ele não é apenas o Deus de poder, Ele é o teu Deus. O Deus poderoso, Ele é o
teu Deus, e no tempo certo Ele há de manifestar, Ele há de se revelar. E aí a gente entende a respeito do poder de Deus. Segundo aspecto, a gente entende sobre o tempo de Deus, porque existe uma coisa chamada processo. Essa é uma palavra que a gente não gosta de processo, a gente gosta de quebrar as etapas, a gente gosta que as coisas se realizem, a gente quer que a coisa aconteça no nosso tempo, na nossa hora, no nosso momento, imediatamente. Às vezes eu brinco e falo o seguinte: olha, você pode receber até uma notícia boa, dizendo para você o seguinte: olha, daqui a 5 anos você vai ganhar 10 milhões de reais. Os seus anos vão ser bons ou ruins? Vai ser bom? Vai ser nada, tu vai ficar 5 anos sofrendo. Em vez de tu viver os 5 anos, tu vai ficar pensando nos 10 milhões que tu vai ganhar. Até notícia boa para o futuro faz mal para a gente. Até notícia boa. Ó, tu vai ganhar 10 milhões. Os seus 5 anos serão os piores 5 anos da tua vida. Por isso, queridos irmãos, é importante que nós entendamos e vivamos conforme aquilo que Deus quer. Viver o momento dele, o tempo dele. Ele tem a sua hora, e a hora dele, ela é certa. A palavra de Deus diz, até fugiu aqui o versículo, né? Que tudo acontece segundo o seu propósito, segundo o seu tempo determinado. Deus, Ele não é refém do nosso relógio. O tempo de Deus não é o Cronos. O tempo de Deus é o Kairos. Ou seja, o que eu ia falar é o seguinte, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o teu propósito, que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Estava pensando nesse versículo assim. Sabia que quando a gente está doente, até a mente fica prejudicada? Não é isso, doutora Aline? Está chegando o dia aí, né? Até a mente da gente não funciona muito bem. Então, olhemos, então, meus amados irmãos, e entendamos a respeito do tempo de Deus. O tempo de Deus, ele é oportuno, o tempo de Deus, ele é determinado, o tempo de Deus, ele é o melhor. Então, não fique angustiado, não fique preocupado. Claro que nós não temos uma notícia daqui a 5 anos de ganharmos 10 milhões de reais, mas nós temos uma notícia maravilhosa, que quando você for morrer, você vai morar eternamente nas mansões celestiais com o Senhor. Então, isso já é uma boa notícia, mas também não fique apenas pensando no céu, viva na terra, você tem coisas para fazer aqui. Aguarde o tempo de Deus, entenda o porquê Ele permite todas essas coisas. Diz uma canção aí que diz que Ele nunca chega atrasado, ou seja, tudo acontece na hora certa, no momento certo. Deus age no tempo correto. Vamos lembrar, por exemplo, que Abraão, quando Sara estéril e Abraão já idoso, Deus deu uma promessa para ele. Olha só, ele já era velho. Aí Deus deu uma promessa que ele seria pai. 25 anos depois, o cara já estava para lá de Bagdá. E ainda fala que vai ser pai daqui a 25 anos para se cumprir. Então, veja bem, queridos irmãos, tudo é no tempo de Deus, tudo é na hora de Deus, segundo a vontade de Deus. Então, descanse e fique em paz no tempo de Deus. José sofreu e passou pela prisão, passou por momentos extremamente difíceis, até chegar um tempo dele ser governador do Egito. O próprio Senhor Jesus, a palavra de Deus lá vai dizer que, lá em Gálatas 4, que ele se manifestou na plenitude dos tempos, ou seja, no momento que era correto, no momento certo. Então, tudo tem o seu tempo, queridos irmãos. E o sábio vai dizer lá em Eclesiastes, que vai dizer que há tempo para todas as coisas, tempo de semear e tempo de colher. Entenda uma coisa e viva da seguinte maneira: eu vou descansar em Deus. O que Deus vai fazer, Ele vai fazer na hora certa, da maneira certa e no tempo certo. Quando você muitas vezes não vê, Deus vê. Quando você não entende, Deus entende. Quando você acha que nada está acontecendo, Deus está trabalhando, Deus está ensinando, Deus está preparando. Tudo aquilo, queridos irmãos, passa pelo tempo de Deus, pelo propósito de Deus. O que eu preciso fazer é simplesmente descansar. Deixar, né? Olha só que existe um erro
teológica enorme, que as pessoas dizem o seguinte: vou deixar Deus trabalhar na minha vida. Vou deixar Deus trabalhar. Até parece que eu sou Deus, deixa Deus trabalhar. Tem uma música que diz, deixa Deus trabalhar. Não tem essa de deixar Deus trabalhar, não, meu irmão. Você, quem é Deus? É Ele ou você? Que você que vai deixar Ele trabalhar. Se Ele quiser trabalhar, Ele vai trabalhar. Deus não está limitado à vontade humana. A vontade que permanece é a dele. Não, Deus, deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa Deus te usar. Se Deus quiser te usar, Ele vai te usar. É exatamente isso. Já pensei aqui, porque às vezes tem alguns chavões extremamente antibíblicos, né? Preocupante. Então, meu irmão, a ideia é a seguinte: tempo de Deus. Descanse no tempo de Deus. Aguarde o momento certo, a hora certa em que Deus vai fazer isso. Outra coisa, falamos sobre o poder de Deus, falamos sobre tempo de Deus e vamos falar sobre promessa de Deus. Quando chega o tempo certo. Quando chega a hora certa, Deus vai agir de maneira surpreendente. O que parecia para nós... Também quando Deus quer agir, Ele vai agir no tempo dele. Se Ele quiser que seja imediato, tem hora que a gente acha que Deus é devagar. Aí quando Ele age assim, a gente fica surpreendido. Nossa, Ele agiu tão rápido, com poder, né? Então Deus age conforme o seu desígnio, o seu propósito, né? Deus não está limitado a tempo, Ele age em dias, Ele age em minutos, Ele age em segundos. Simplesmente Ele vai agir conforme a sua vontade. É importante entendermos que Ele sempre age de forma sobrenatural e eficiente. A gente lembra do texto lá de Atos capítulo 12, Pedro está preso e vigiado pelos soldados, e numa mesma noite o anjo o tira daquele lugar. No Pentecostes, num único dia, Deus salvou mais de 3.000 almas. Imagine, talvez, tanto tempo que eles esperavam, né? E num único dia só, Deus age de maneira sobrenatural no que vai acontecer lá em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. Deus não é lento, mas também Deus não é apressado. Deus é perfeito. Ele age no tempo certo, segundo a sua vontade. O que a gente aprende com esse texto, queridos irmãos? A gente aprende o seguinte: que nós somos frágeis. Nós somos, tal como Israel aqui, o menor, o mínimo, mas esse Deus, que é o Deus desses que se acham fragilizados, se acham pequenos, se acham limitados, esse Deus, Ele é o Deus que age com poder para esse povo, Israel. Esse é um Deus que age com poder na tua vida que se acha tão incapaz, tão pequeno, tão insignificante. Saiba que esse Deus, Ele age com poder sobre você. Esse Deus também, Ele age no tempo dEle, na hora dEle. Quanto tempo que você está esperando, né? Tanto tempo que você está aguardando. E você talvez já esteja até angustiado porque as coisas não acontecem no teu tempo, na tua hora. E Ele vai agir no tempo dEle. Porque a Bíblia fala que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, vai acontecer na hora certa, no momento certo. Agora saiba que a demora, segundo a sua visão, não está associado a um esquecimento, uma negligência ou uma falha de Deus. Saiba o seguinte, e diga o seguinte: Senhor, eu não sei porque o Senhor está permitindo tudo isso, e está até deixando que passe por todo esse tempo, mas eu vou descansar entendendo que o Senhor vai agir na hora certa e no tempo certo. Isso tudo me faz fazer essa afirmativa, porque eu creio, nós cremos, que o nosso Deus, Ele é um Deus de promessa. O nosso Deus, Ele é um Deus de promessa. Para o Reino do Sul, eles passaram 70 anos cativos em Babilônia. E Deus agiu. Deus agiu. Porque Deus,
Ele é poder. 70 anos se levaram. Uma geração toda morreu em Babilônia. Uma nova geração. Mas Deus tem o tempo dele. Esse Deus que tem o seu tempo, que tem o seu poder, ele tem a sua promessa. O que eu quero dizer para você, que se tem uma promessa de Deus, ele vai cumprir. Ele tem poder para cumprir, ele vai agir no tempo dele, mas ele vai agir. O nosso Deus é um Deus que age. Fique em paz, descansa o teu coração, não esmoreça a sua fé, confie no Senhor, espere no Senhor, persevere, permaneça firme, crendo de que Deus vai fazer. Com o poder dele, no tempo dele, cumprindo a promessa dele, e isso tudo ele vai fazer porque você é amado dele. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Aproveitar para você. Tem alguma coisa que precisa acontecer na tua vida? Tem alguma coisa que você está esperando? Às vezes é uma enfermidade. E a gente é tão presbiteriano que a gente acha que Deus não cura. Se Ele quiser curar, Ele vai curar. Tem alguma coisa que você está esperando? A gente pode colocar aqui diante de Deus. Eu quero te convidar, se você desejar. Tem alguma promessa de Deus sobre a sua vida? Está demorando muito. E você está angustiado, você está angustiada, você está sofrendo por essa demora. Você quer vir à frente, quer vir aqui para que a gente possa orar por você? O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele pode fazer. Às vezes é uma enfermidade que os homens já diagnosticaram como incurável. Às vezes é um relacionamento. Às vezes é até um casamento, né? De uma irmã, de um irmão. Tem gente que está esperando casar, gente. Está tudo bem. Que Deus abençoe as nossas irmãs e mande homens. Ou que Deus abençoe os nossos irmãos e mandem irmãs. Então, se é isso também, eu queria orar por você. Aí as pessoas ficam logo com vergonha. Ah, pastor, eu vou lá na frente, vai dizer que eu estou encalhado, então nem vai, né? Mas se você quiser vir. Ou uma enfermidade. Ou uma situação que está te angustiando muito pelo tempo de espera. Eu queria te convidar a vir aqui à frente. Às vezes você está sofrendo tanto, está passando uma situação tão delicada, e você precisa então de um agir de Deus, de um operar de Deus nesse processo. O nosso Deus é o Deus de poder. O nosso Deus é o Deus de promessa. O nosso Deus é o Deus do seu tempo. Ele se voltou para um povo frágil como foi Israel. Um povo frágil que era o menor, que era o mínimo. E Deus se voltou. Deus vai se voltar para você, porque você é amado dele. Oremos. Senhor, eis aqui a vida desses irmãos, dessas irmãs. O Senhor sabe, ó Deus, quais são as suas expectativas, quais são os desejos deles. Possivelmente seja a restauração, seja a conversão de um ente querido, seja uma enfermidade que precisa de cura. Qualquer área da vida, ó Deus, que tem trazido para essas pessoas angústia, tem trazido dor para eles. E às vezes ansiedade que às vezes faz até que a fé fique abalada, fique afetada. Senhor, nós pedimos que o Senhor em primeiro lugar, fortaleça a vida desses irmãos para guardarem no teu tempo, na tua hora. E, ó Deus, que o Senhor manifeste o teu poder, porque o Senhor é o Deus do impossível. E que o Senhor cumpra a promessa, porque se o Senhor deu a promessa para esses irmãos, para essas irmãs, essa promessa há de cumprir, porque o Senhor é fiel. Faz isso para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.
Deus abençoe, irmãs, irmãos, obrigado. Passar para a nossa superintendente, a nossa irmã Rose, pode sentar. Hoje eu consegui terminar aí um pouquinho antes, né?